Boa noite. Boa noite, Bia. Vamos começando aos poucos. Antes de entrar no assunto da escola Ananda, propriamente dito, eu queria falar um pouquinho sobre as formas de abuso, né? Os abusos morais, os abusos psicológicos, o que é que isso significa. Então, eu vou dar só mais 2 minutinhos para as pessoas irem entrando e a gente começa a conversar. Esperar também Vivian entrar. Não sei se ela já tá aí. Ela já tá aí. Eu já vou chamando Vivian e a gente vai conversando. Boa noite, Cristiano, Maura. Boa noite, Marcélia. Estou aguardando Vivian aceitar o convite. Enquanto isso, vamos conversando, né? Como a gente vem falando essa semana, abusos morais, eles se referem àqueles tipos de violências que têm como principal intenção minar, né, destruir a imagem social da vítima, né? Criar uma imagem, criar quase que uma marca, né? Por isso que a gente vai conversar na semana que vem com a Natasha para falar da perspectiva da criação da identidade visual da vítima. Boa noite, Vivian. Então, Boa só noite, você está me ouvindo? tô sim, ouvindo tranquilo. Então, esses abusos Beleza. morais, eles têm essa intenção principal. Boa noite, Vivi, que construir uma imagem negativa da vítima. Por quê? Porque se a vítima, né, a pessoa que denuncia, é vista pela sociedade como alguém não confiável, então as suas denúncias são enfraquecidas. Como é que o abuso moral ele costuma acontecer? Com uma série de distorções da realidade, muitas delas partindo de experiências reais da vítima, né? E aí há uma distorção da história de vida dessa vítima para que ela seja apresentada socialmente como alguém não confiável. Essas formas podem variar do slut shaming, né, que é o comum de, principalmente voltado para a mulher, de colocar essa mulher como uma mulher promíscua, né, por mais antiquado que seja essa palavra, mas é a ideia social. Existe o gaslighting, e com o gaslighting a gente tem uma interseção com o abuso psicológico, porque a grande maioria dos abusos morais, eles têm essa interseção por uma característica que é em comum dos dois, que é a intenção de fazer com que a própria vítima crie uma imagem negativa sobre si. E isso caracteriza uma violência psicológica, isso caracteriza, inclusive, uma lesão corporal, segundo a lei brasileira, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre esses tipos de abuso, como é que essas coisas aconteciam dentro da rede de Jaitécio, especialmente na Escola Ananda. A gente vai falar um pouco também das outras instituições, né, da Fundação Ocidente, do ISEL, que é a faculdade, porque, assim como eu, Vivian também trabalhou na Ananda e no ISEL e frequentou a Fundação Ocidente em diversos momentos, né? E então, assim, só para a gente encerrar esse início, eu queria dar a dica de 2 livros, que eu acho que são livros muito importantes sobre essas questões das violências psicológicas, dos abusos morais também. Para mim, o mais completo é esse, mas ele não tem, na verdade, ele tem em português, mas ele em português é bem caro, que é da Lenore Walker. O nome em inglês é The Battered Woman, em português seria A Mulher Destruída. Eu vou ver direito como é que eles traduziram e depois eu posto no Stories. Em português, e num valor mais em conta, tem esse livro que também é muito bom, Da Dor do Corpo, A Dor na Alma, que é uma análise da Lei Maria da Penha, que prevê as violências psicológicas. Os 2 livros são muito bons, muito interessantes. O livro da Lenore Walker, se eu não me engano, em junho, eu fiz um resumo e tá aí no feed do Instagram, para quem quiser ver.
Mas agora a gente vai começar com o assunto de fato, né, com a Vivian, para falar um pouquinho para a gente sobre essa experiência dela com a escola. Vivian, obrigada por aceitar esse convite. Eu sei que é sempre um caminho a se percorrer, e principalmente é uma ousadia colocar o rosto e contar das suas experiências. Então, muito obrigada pela confiança, né? Principalmente pela confiança de vir aqui junto comigo se expor nessa conversa, mas que a gente tem um objetivo muito claro e muito tranquilo com isso tudo, que é o de estabelecer a verdade, né? Falar sobre a verdade a partir falar das nossas experiências, né? Da realidade das nossas experiências, para que outras pessoas consigam perceber tanto como acontecem as violências, quanto de como que essa rede funciona, ou pelo menos como funcionava nos momentos que a gente vivenciou. Então, seja bem-vinda, se apresente aí para o pessoal. Ok, boa noite mais uma vez, né, para as pessoas que estão chegando. De fato, Tati, estar aqui não é uma tarefa fácil, porque é um momento de muita ressignificação, de compreender muita coisa, e até hoje, assim, né, porque é algo muito recente, eu tenho tentado compreender tudo isso que me aconteceu e toda essa experiência. Mas eu acho, sim, que é oportuno e que é importante que eu esteja aqui porque eu acredito que esses abusos, eles não podem, não devem, e com muita fé em Deus, eu espero que eles não continuem, né? A gente não pode permitir isso. E uma das coisas que mais me fortaleceu estar aqui é porque, de fato, às vezes a gente tem uma ideia equivocada de que a gente sabe, entende o que é abuso, né? E não tem a noção, né, do que permeia isso, qual é a lógica disso. E eu sou um exemplo clássico disso, porque até o domingo, quando você apareceu no Fantástico, eu negava toda a minha história, tudo o que aconteceu comigo, não compreendia, e eu não me sentia como uma pessoa que tinha sido abusada. Então, eu realmente desconhecia sobre esse assunto. E de lá para cá, eu tenho mergulhado assim e resgatado inúmeras coisas, né, dessa experiência, que foram coisas dolorosas, que até hoje eu realmente tento ressignificar e compreender. E assim, quando eu vi você começar a relatar as coisas, né, aí eu disse, nossa, é tão semelhante a muitas coisas das quais eu vivi. Como assim? E isso já foi o primeiro choque. Além do fato de que Jair Tércio era realmente uma pessoa da qual eu tinha uma enorme gratidão e um senso, uma ideia de lealdade muito grande, sabe? Então, eu realmente fiquei extremamente triste, ainda que não totalmente surpresa. Por quê? Nessas experiências, a gente vai recebendo muitos indícios e a gente vai duvidando, inclusive, da gente mesmo. Né? Eu hoje percebo de uma forma muito clara o que me aconteceu. Eu tenho isso muito claro. Mas eu vivi uma média de 16 anos da minha vida sendo abusada de diversas formas e sem a mínima noção. E no primeiro momento em que a gente percebe e começa a encarar isso, não é uma coisa simples, porque é difícil admitir que você foi enganado. É difícil, você às vezes até pensa que isso tem relação com a inteligência, e não tem nenhuma relação com a inteligência, porque Jair Tércio é uma pessoa altamente manipuladora, assim como muitas outras pessoas das quais tem relação com ele, e é algo que eu demorei muito para compreender. Mas que bom que hoje eu me sinto liberta, e eu estou muito feliz de estar aqui fazendo a minha parte, porque eu acho que a minha experiência, a minha história, ela realmente, mesmo sendo dolorosa, pode ser útil para outras mulheres que viveram o que eu vivi, o que você viveu. E eu quero muito, inclusive, porque eu imagino que algumas delas estejam aqui escutando a gente. Nós sabemos disso, né? Porque, assim, a gente sabe o quanto é difícil admitir que foi abusado, né? E independente do tipo de abuso, né? Principalmente quando o abuso é sexual.
Uhum. Mas, independente disso, além da gente desconhecer, quando a gente começa a entender o que é isso, é difícil porque você se sente envergonhado, você se sente exposto. E é muito difícil lidar com essas questões. Então, assim, eu estou aqui porque eu imagino que existam outras mulheres como nós. Eu não imagino, na verdade, eu tenho certeza, né? Depois que eu admiti qual era meu posicionamento publicamente em minha rede social, várias outras mulheres me contaram de suas experiências de abuso relacionadas a Jair Técio e algumas de suas lideranças. E eu conheço outras colegas de trabalho que também viveram os mesmos tipos de abuso que eu vivi na Ananda, que é a escola que eu trabalhei durante 3 anos. E eu posso dizer que foram abusos, na verdade, foi, assim, algo que me machucou muito, afetou muito a minha vida e, com certeza, faz uma diferença na minha história. E, assim, vamos lá, a gente vai começar, né, para poder contar, assim, o que que aconteceu, né, e o quanto da nossa história tem de similar e assustadoramente similar. Você narrava as coisas, no dia que você falou na rádio, eu fiquei, nossa, como assim? Eu vivi a mesma coisa, Sim. E né? tem uma coisa que você Então, falou aí que eu acho que a gente precisa parar para dar um destaque nisso, que é a primeira vergonha que as vítimas costumam ter é do espelho. É muito difícil a gente admitir para a gente mesmo que passamos por um abuso. Porque existe um imaginário social de que somente pessoas, como você falou, que não têm uma perspicácia, né, que não têm uma boa capacidade crítica, podem ser vítimas de abuso, mas isso não é verdade. Porque todo mundo na sua vida passa por muitos momentos de vulnerabilidade, muitos momentos de sofrimento. E é nesses momentos que pessoas como Jair Técio nos manipulam, né? E fazem com que a gente acredite que a gente não tem condição de pensar. E é aí que eles vão nos mantendo sobre é, é, toda essa rede, né? Sobre esse domínio. Então, é preciso a gente dizer isso. As vítimas, primeiro, qualquer pessoa pode ser vítima. E segundo, a gente não deve pressionar pessoas que a gente sabe que passou por abusos, porque existe um processo de reconhecimento que é muito sofrido. E cada pessoa tem a sua forma de lidar com essa realização, né? Com a percepção de que sofreu abuso. As vítimas, elas não têm a obrigação de denunciar. A única coisa que eu considero, né, assim, quando eu falo assim, a vítima não tem que nada. A única coisa que eu gosto de dizer assim, a vítima tem que se cuidar. Nada mais do que isso. Porque eu acho que essa percepção, a gente revive tudo com uma violência muito grande, né? Quando a gente percebe tudo que a gente sofreu, é muito sofrido. É muito sofrido tá. porque destrói uma realidade, né? Para você ter ideia, depois do Fantástico e depois do que você contou na rádio, eu disse, meu Deus, eu não trabalhei no outro dia, eu vomitei muito, eu fiquei extremamente triste, assim, uma média de 2 dias, assim, elaborando e tudo vindo à minha mente. Então, esse processo, ele não é fácil, não mesmo. E até que eu consegui realmente admitir e começar a compreender. E outra coisa fundamental é que eu comecei a acompanhar as suas lives, as suas postagens, e realmente foi esclarecedor. Eu realmente não tinha noção do que era isso. E quando eu percebi a lógica disso, disse, nossa, além do que, foi estarrecedor a nota da Fundação Ocidente, um lugar que eu frequentei mais de 15 anos, 16 anos da minha vida, negando o vínculo com ele. Isso é absurdo, eu não consigo entender como é que muitas pessoas que conviveram comigo lá e frequentaram aceitam isso como uma verdade. E eu não tenho aqui nenhum problema em dizer isso, porque nós sabemos, né, que isso é um fato. E também com a fundação, ou com a Nanda, né, porque assim, eu não estou aqui só como quem trabalhou, né, eu estou aqui como quem conheceu ele de um modo próximo, como quem foi orientada durante muitos anos. Então, assim, é muito complexo, né? E, assim, isso iniciou em minha vida quando eu era muito jovem, né? Uma média de 21 a 22 anos, em 2002.
eu cantava. E olha que curioso, eu tinha outra profissão, eu fazia outra coisa, eu tinha o desejo de trabalhar com música, eu trabalhava, eu cantava, estudava canto na UFBA, e eu não tinha noção que eu só fui para a área de educação, porque Jair conduziu isso em minha vida. Tudo bem, eu gosto do que faço, amo, quem me conhece sabe o quanto eu gosto dessa área, eu me encontrei, hoje é um propósito, eu trabalho inclusive com crianças com transtornos, adolescentes, mas realmente essa decisão ela não foi minha. Então, eu disse, olha que a mesma coisa você viveu. Infelizmente, você teve... você queria fazer medicina. Aí isso realmente é terrível. Mas eu aposto que outras pessoas, assim como você, não tiveram a mesma chance, né? Então, é muito ruim você perceber que muitas coisas na sua vida foram orientadas e dirigidas por uma pessoa que você confiou, né? Que você acreditava ser uma pessoa... que você considerava e você percebe que tudo é realmente uma farsa, né? E que essa pessoa, ela abusou de tantas outras e eu não tenho por que ter dúvida e negar mais isso. Eu não tenho por que me envergonhar disso. Eu neguei por um momento, mas hoje eu percebo que vergonha é você saber que muitas coisas que estão sendo ditas não são verdadeiras, muitas pessoas foram machucadas, muitas pessoas manipuladas, muitas famílias destruídas, e a gente comungar com umas... Porque, assim, todos nós, em alguma medida, ou a maioria de nós, somos buscadores. Essas pessoas que frequentaram a fundação e as pessoas que... das quais eu conheci, muitas delas estavam buscando apenas se melhorar, serem pessoas melhores. Então, isso tem que realmente valer agora. E eu não ia conseguir continuar dormindo, e foi o que aconteceu, né? Vendo que eu, além de ser uma vítima, eu estou corroborando com coisas absurdas, como as quais a gente já conhece. Então, assim, de lá para cá, muitas coisas não foram de escolha minha, né? Então, como é que eu chego na fundação? Eu conheci a banda Mahatma, eu fui fazer um backing vocal e gravar o CD deles, e foi muito rápido tudo. Nesse processo eu conheci... Você foi contratada para isso, não é, Vivian? Isso, era uma relação profissional. Inicialmente é isso. Eu estudava na UFBA e algumas pessoas tinham contato, um músico da banda também, e nesse ínter, a pessoa que era responsável, que é o Gel Varela, hoje também, acho que ele é presidente, né, da Fundação Ocidente, ele me apresentou tudo o que eu conheci inicialmente, que é a Fundação, Jair Tércio. Ele é realmente a pessoa que me apresentou a ele. E daí, a partir disso, a minha vida, ela toda foi permeada por essas relações, por esses ambientes. E é isso. Então, em 2002 e 2003, eu já estava entretida, inclusive participei de vários projetos nas escolas com essa banda Mahatma, fazendo backing vocal. Fiz até carnaval. O Duda, né, que a gente fez a última live. Duda, isso, exatamente. Ele tinha um projeto e tinha uma parte, no projeto tinha uma parte da capoeira. Então, eu me lembro muito bem de Duda. E desde esse momento, na verdade, desde o início, eu já via que tinha algumas questões de ordem de preconceito, de machismo, mas a gente nem sempre sabe ler. Eu não tinha maturidade, inclusive, para poder interpretar aquilo, sabe? Então, essa é uma outra questão que hoje porque a gente se questiona, né? Poxa, por que eu me permiti tanto, né? Por que eu... Como assim? Então, esse é um questionamento permanente. Mas agora eu já entendo. Eu fui manipulada. Ah, maravilha. E eu já entendo o quanto eu fui manipulada, né, nesse processo. Então, foi tudo muito rápido. Para você ter ideia, foi me sugestionado imediatamente que eu fizesse filosofia. Eu estudei numa instituição privada aqui em Salvador. E o curioso é que metade da turma frequentava a Fundação Ocidente. Ô, Vivian, só uma dúvida. Nesse momento que você foi orientada, né, houve essa sugestão, que é uma orientação, que você fizesse filosofia, você não conhecia Jair Tércio ainda, né? Sua orientação era transmitida por outra pessoa. Não, mas eu já me comunicava indiretamente via Gel, né?
e a Gel Sim. Varela. E chegou um momento em que nós começamos a nos falar por telefone. Na verdade, eu acho que por volta de 2006 é que eu começo eu vejo ele fisicamente, inclusive na fundação, por intermédio de Gel Varela. E aí, nesse dia, realmente, as intervenções dele em minha vida foram diretas. Não é tudo o que eu fiz em minha vida que foi orientação de Jair, mas muitas questões importantes, que era uma decisão minha, foi sugestionada e determinada muitas vezes por ele, sim. E eu achava que ele estava ali com um senso de proteção. Assim, eu venho de uma relação conturbada com 21 anos com a minha família, né? Eu tinha algumas dificuldades de relação com a minha família. Então, hoje, até ouvindo você falar, eu fui percebendo assim, poxa, olha, eu também tinha algumas fragilidades. O que aconteceu? Ele conhecia todas, porque eu via nele uma figura de pai, apesar de não chamar ele de pai, porque o Uhum. comportamento dele, a partir de um momento, foi muito de proteger, né? Sim. Imagina que eu queria muito estudar e o meu pai, né? Ele tinha assim, uma resistência, queria que eu trabalhasse muito. E, na verdade, estudando música, né? Alguns pais têm dificuldade realmente de entender esse processo. E eu queria ser cantora, era um momento, eu era muito jovem. E provavelmente por isso também meu pai tive essa dificuldade de compreender e querer que eu fosse trabalhar em outra área. E nesse ínter, nesse momento, eu terminei que, quando eu conheci Jair, eu recebi instruções e só hoje eu processo isso, tá? Na época eu não tinha entendido que eu nunca pensei sobre isso, Sim. né? Agora que eu comecei, então assim, as pessoas que me conhecem podem dizer assim, e por que Vivian demorou tanto para entender? Porque não é simples, não mesmo. E hoje eu percebo, mas na época eu achei que eu estava sendo auxiliada apenas. Então, assim, eu lembro que o primeiro dia que eu encontrei ele, essa frase é, assim, terrível, mas eu lembro dele, e foi aí que eu acho que existiu uma conexão de confiança, né? Na minha cabeça, ele estava realmente, a partir dali, me protegendo. Eu Uhum. com várias questões existenciais e problemas familiares, e ele me disse, o dia que você quiser beber água, e você não tiver como beber água e tiver sede, pode me procurar. O que você precisar, eu estou aqui para você. Ouvir isso com 21, 22, com uma relação conturbada com a família, é no mínimo reconfortante. E de lá para cá é verdade, porque ele me ajudou em algumas coisas, né? Mas hoje eu vejo o porquê que ele fazia o que fazia, né? E tudo era num viés de controle mesmo. Então, assim, inclusive uma das dificuldades que eu tive de ir de encontro a tudo que eu questionava no que eu vivi na escola, que por sinal diz que não tem nenhum vínculo com ele, que não é nada, em absolutamente nada verdade, nós sabemos disso. É, eu tive muitas coisas das quais eu questionava, porque eu conhecia o básico das leis trabalhistas, e eu não questionava porque eu achava, eu tinha uma ideia de que eu devia muito a Jair. Porque Sim. Jair, ele me indicou meu primeiro emprego, Jair me ajudou a pagar o meu mestrado, Sim. porque eu trabalhava na banda, eu fazia esse trabalho, e como eu já não estava mais morando com meus pais, o dinheiro que eu tinha não era suficiente, mas ele me ajudou nisso, né, por Uhum. intermédio, inclusive, de uma das lideranças dele. E eu sentia um senso de gratidão muito grande. Então, como assim questionar, né, essa pessoa que desde o princípio me estendeu a mão em um momento em que eu estava precisando de ajuda de um amigo. E Por- nele eu ouvia a ideia de um homem sábio, de um mestre, né? Sim. Muitas vezes. Porque você já ouvia que ele era um homem sábio, um mestre, um iluminado antes mesmo de conhecer ele, né? Já Sim, quando eu tinha entrei essa na banda, referência. é, eu sempre fui, assim, eu sempre busquei me espiritualizar e para mim, poxa, que conteúdo interessante era aquele na minha cabeça, né? Eu achava que ali era a maravilha e hoje eu percebo, meu Deus, onde é que eu estava, né? Porque eu não conseguia perceber o quanto que tinha realmente. Hoje eu vejo o quanto que tinha de plágio de tantas outras, né? Tantos outros pensadores e tal. Mas eu era muito jovem e fiquei muito encantada com aquilo, porque eu era uma pessoa que busca se melhorar e eu sempre entendi que era me espiritualizando que eu iria
ser um ser humano melhor. E aí, ele, assim, já na Mahatma, eu já ouvi que aquelas letras, que eram letras que falavam sobre coisas espirituais, elas eram a maioria dele. Eu já Uhum. ouvi desde o primeiro momento que ele existia, né? Já Técio, ele permeia toda a história da fundação, da banda Mahatma, da Ananda, tudo, inclusive, me parecia que, se não tudo, muitas das coisas, elas só aconteciam com o aval dele. Isso aí Sim. era muito evidente. Inclusive, nas minhas relações de trabalho, muitas das coisas que eu vivi só aconteciam depois que ele autorizava. Então, aí eu estudei filosofia, me formei, e nesse processo ele me disse, faz o mestrado para que você possa trabalhar numa determinada instituição aqui privada de Salvador, né? E foi o que aconteceu, efetivamente, Sim. né? Eu terminei trabalhando em outras instituições também no ensino superior. Foi quando, acho que por volta de 2013, eu entro na Ananda. Sim. Então, eu trabalhei lá uma média de 3 anos, Uhum. né? Ô, Vivian, quando você conheceu ele, você chegou a comentar comigo que ele fez com você algo que ele fez também comigo e que eu sei, né, tanto por relatos quanto por ter visto ele fazer com outras pessoas, que é chegar a pegar um papel para fazer o plano de sua vida, né? Escrever no Sim, papel o plano de sua vida. várias vezes, né? E assim, ele conversava e assim, engraçado, eu não pensava sobre isso. E hoje eu vejo que isso aconteceu várias vezes. Ele E aí, realmente muitas vezes determinava. E eu não conseguia negar, e eu confiava muito, porque eu achava que era um homem mais velho, sábio, e assim, ele realmente se intitulava Iluminado. Eu recebi textos dele, inclusive, já realmente se comparava a alguém muito especial. E a gente tinha, em alguma medida, esse entendimento mesmo. As pessoas com as quais eu convivi tinha, né? E então eu ouvi muitas histórias, né? De que ele tinha, inclusive, poderes. Eu mesma, não vou negar que eu muitas vezes me questionei. Poxa, eu não posso questionar ele, porque eu estou uhum. questionando Deus, eu estou questionando a espiritualidade. Eu nunca imaginei que ele era Deus, não é isso. Mas Mas que ele veja, né, eu representava isso, né? isso, e assim, quando eu fiquei muito chateada com um episódio final, né, derradeiro da minha experiência na Nanda, eu inclusive me afastei dele. Foram 2 anos terríveis quando eu saí de lá, que eu fiquei sem trabalhar e muito triste mesmo. É assim, muito. Foi muito ruim, porque eu questionei a minha capacidade profissional. Eu fui realmente. Hoje eu entendo que o que eu sofri foi assédio moral mesmo. Eu não Sim. tenho nenhuma dúvida e tenho como comprovar isso, né? É. Pelo modo como as coisas aconteceram, É um entende? gaslighting clássico, né? De levar você a criar uma imagem ruim de você mesma. Então, é um assédio moral que se transforma num abuso moral, que também significa um abuso psicológico, né? Que é uma violência psicológica, que é uma lesão corporal prevista na lei. E aí, Vivian, quando você fala dessa percepção que a gente criou dele, né, como alguém iluminado, existe toda uma manipulação por trás disso que faz com que, se a gente questionava no início se ele era especial ou não, a gente pare de questionar, porque, por exemplo, quando ele senta com você e faz o plano de sua vida, e é preciso a gente deixar muito claro que quando ele faz o plano de sua vida, ele não pergunta se você quer seguir isso, ele fala que isso é o melhor para você, porque ele conhece todas as suas encarnações e a necessidade de sua alma. E aí, quando ele Tati, fala. desculpe lhe interromper, porque para eu não me esquecer, tem uma coisa que eu não me esqueço. Quando eu vi ele fisicamente, a primeira vez, ele me falou assim: você vai sair da banda, vai sair da música, você não vai ficar nos palcos, e se eu te ver, eu te arranco de lá. Isso eu não esqueço. E você vai virar educadora, porque isso vai ser melhor para você. E eu achava mesmo, porque eu também vivia uma outra situação conturbada. Eu realmente não queria ser cantora, apesar de gostar muito disso, né? Isso eu entendi depois. Eu gosto, mas não era ali meu propósito de vida. Mas essa decisão, ela não foi minha. Eu achava que aquilo era um senso de proteção. Tipo, Sim, eu não tinha ideia de que ele estava tomando uma decisão que competia a mim. sim, sim. E também nem sabia quais eram os propósitos dele em relação a isso. Hoje eu já entendo um pouco mais, né? E aí, assim, nesse momento também, ele te fala que você faça o mestrado, que ele vai conseguir empregos em grandes instituições.
e ele vai e E consegue conseguiu. esses empregos para você. Então a gente percebe isso como se fosse uma influência da espiritualidade, quando na verdade ele tinha pessoas que eram lideranças dele, né? Outros seguidores dele também, que tinham cargos de coordenação, de direção nessas instituições e que, portanto, contratavam quem ele queria. Então havia também esse tráfico de influência que fazia com que as pessoas achassem que era tudo uma questão da obra, tudo uma questão espiritual, né? Porque ele não dizia a você Tati, que ele ia pedir para outra pessoa te contratar, ele falava que você ia conseguir o emprego. Tati, deixa eu te falar uma coisa. Você tocou numa palavra. Eu nunca acreditei que eu estava trabalhando numa empresa, numa escola. Eu sempre vi que eu trabalhava numa obra. Então, todas as vezes, eu questionei sim algumas vezes, e quando eu comecei a questionar, que foi no final do processo, eu realmente sofri retaliações e me senti muito perseguida, sabe? É, mas, deixa eu te dizer uma coisa que é muito importante, assim. Eu não imaginava que eu estava trabalhando numa empresa, ainda que eu tivesse um vínculo de trabalho. Tudo que eu me submeti, porque eu sabia quais eram os meus direitos, eu sabia que muita coisa estava funcionando de modo equivocado, inadequado, e realmente eu sabia que eu estava sendo explorada. Mas quando eu pensava em questionar, eu pensava na gratidão que eu tinha, em tudo que ele tinha já feito por mim. E além disso, eu imaginava, gente, eu estou empatando a obra. Eu não posso fazer isso. E era o que era dito, né? Isso Então, era dito na assim, escola também, né? era dito isso, né? Eu nunca trabalhei numa escola, não era um trabalho. Esse é o único lugar da minha vida do qual eu trabalhei que eu imaginava que eu estava. Eu vou falar um termo que eu mesma dizia, Uhum. porque eu tenho um compromisso, tudo que eu faço é com compromisso. Guardada todas as minhas limitações, sempre fui muito comprometida. E eu tinha um senso de que o que eu dava era muito, mas eu achava que era pouco, porque era Sim. para Deus. Porque não era uma escola, inclusive, porque assim, lá existiam as leis, a gente tinha que estudar as leis. Né? Eu vi que eles não vão mais trabalhar com isso e tudo mais, mas o fato é que toda sexta-feira era reservado para o estudo dessas leis, que inclusive eram textos que estão na arca, textos que a gente tinha que estudar toda semana, tinha um programa chamado Conscientizar, que todas as professoras se reuniam uma vez na semana para poder estudar, e a gente tinha que preparar atividades, né, que Uhum. eram voltadas para a leitura desses textos, né? Isso. Então eu vi que muita coisa. Eu coloquei aqui, Vivian, tá meio cortado, mas essa é a capa do programa Conscientizar, certo? Nesse programa tem aqui ó, um texto falando sobre a Fundação Ocidente, que fala justamente que o objetivo desse trabalho é fazer uma autoavaliação quanto ao grau de consciência, né? Isto porque, olha só, eu vou ler. É provadamente verdadeira a teoria de que a consciência é uma faculdade humana capital e é nela onde repousam as leis universais. E sua finalidade é, no mínimo, refletir a existência como um todo. Esse texto é da Fundação Ocidente, não é da Escola Nanda. Na verdade, é um texto do Jair Tércio, né? Vem como autoria dele. Foi publicado pela Fundação Ocidente, que diz que não é religiosa. Agora, você falar de leis universais e refletir a existência como um todo, nesse contexto, para mim, é um contexto religioso. Mas ainda tem mais. O índice desse projeto Conscientizar, né, desse programa Conscientizar, tem ali 5.5, Iniciação à Consciência Espiritual, que é a disciplina que era trabalhada na Escola Nanda nas sextas-feiras, que começou como iniciação à Sim, consciência espiritual e depois, por conta de questionamento de famílias que não faziam parte da Fundação Ocidente, eles esconderam o espiritual, passou a ser iniciação à consciência, mas não mudou nada. Não mudou em nada a dinâmica das disciplinas. Até porque, veja bem, isso aqui é uma pauta de uma reunião de professores, né? Aquelas reuniões de sim, capacitação. eu reconheço, eu recebi essa pauta. Eu e tantos outros professores, nós recebemos isso. Pronto, tá ali em cima, ó, escrito pauta. Se você perceber embaixo, tem uma em cima da pauta tem escrito lei de imutabilidade, é porque tem uma frase em cima, que é uma frase de Jair Tércio. E aqui onde eu botei Todas a essas seta, pautas, todas essas pautas, elas vinham, e aí hoje eu fico pensando, olha, é ou não é? Eu fico me questionando, é ou não é lavagem cerebral? Nada dos documentos em que eu fui buscar para entender o que me estava acontecendo era isento de algum código
dessas leis. Isso. E aí, Tudo tem. Como é que uma pauta pedagógica tem isso, sabe? E eu ficava, como assim eu não vi isso? Como é que a gente não percebe isso? Fora que, inclusive tem meu nome, essa é uma das pautas, eu tô vendo aí, porque eu tinha um programa chamado Capacitar e eu ia apresentar alguma coisa, né? isso. E E algum assim, e vai sobre isso, além, porque né, a gente Vivian? tinha esse Porque assim, hábito. isso era uma reunião de coordenação, uma reunião de planejamento, onde as professoras se reuniam para Que discutir deveria questões ser de um cunho pedagógicas. pedagógico, né? Isso. E aí dizer que não havia doutrina, como assim? Olha, Tati, eu É. lembro das crianças muitas serem rechaçadas. Quando uma criança Ô, teve Vivian, episódios. rapidinho, só para a Hum, gente concluir isso, essa parte aqui ah, da tá. reunião. Aqui Sim, no item 5, uma das pautas da reunião é o estudo da lei de imutabilidade, que seria a lei da semana seguinte. E aí, observem, sim. eu tenho aqui um e-mail que foi mandado para as professoras, né, que foi no final das férias, que iria iniciar as aulas na semana seguinte, e você vê ali que ela coloca ali na segunda, a nossa missão é limpar, organizar e decorar as salas. Vocês eram, Exato. assim, eu pessoalmente, aí eu vou falar da minha própria experiência, tá? Primeiro eu vou falar da minha experiência e aí a gente conversa também sobre a sua a partir disso. Eu não era primeiro que eu não tinha nem carteira assinada, né? Era colocado para mim como se fosse um privilégio eu estar trabalhando lá, porque eu iria como se fosse amenizar os meus karmas, porque eu já devia demais, né? Teoricamente, eu já devia demais à espiritualidade por tudo que eu já tinha feito. E então, trabalhando lá, eu iria melhorar isso, né? Trabalhar para a obra, trabalhar para Deus, trabalhar pela espiritualização da humanidade, eu ia limpar os meus karmas. Então, já era um privilégio. Como era um privilégio, Olha, eu não precisava receber nada. Então, eu não tinha carteira assinada e eu nunca recebi nenhum centavo. Eu lembro que meu marido, né, na época era meu marido, hoje é meu ex-marido e um grande amigo, ele dizia assim: você paga para trabalhar. Porque eu morava longe da escola nossa, e a gente ainda tinha que fazer eu ouvi isso de diversas amigos. coisas. Isso. E aí, eu tinha que fazer coisas que não eram da minha função. E eu passei por diversas funções na escola Nanda e em todos os momentos eu acumulava função, né? Sempre. Eu tive 3 momentos na escola. Um primeiro momento, teoricamente, eu só ficaria no computador, né? E era para eu fazer digitação das atividades. Nesse momento, eles passaram a me colocar para corrigir as atividades e as provas para ver se estava tudo certo. Isso não era a minha função, não foi para isso que eu fui chamada, mas eu fazia, porque eu estava trabalhando pela obra, eu estava ajudando a melhorar, né, a humanidade. E eu sofria muito com isso. Depois eles começaram, eu voltei como. Eu não quis continuar lá justamente pelas humilhações que eu sofria diariamente, porque eu era a prostituta da escola. Eu era basicamente. Se falava de mim como se já tivesse resgatado uma prostituta, né? Na época eu tinha 18 anos. Eu tinha 18 anos, fiz 19 ali e saí da escola porque não aguentei, não dei conta mesmo. Teve um dia que eu falei, não volto mais aqui. E foi péssimo, porque eu ainda não conhecia Jaitécio, mas ele pressionou o meu ex-marido e a família de meu ex-marido, que já conheciam ele e eram próximos a ele, dizendo que a minha saída da escola significava a perda não só da minha encarnação, mas também da nossa filha. Então eu fui levada a voltar para a escola Nanda, aí já como professora auxiliar, porque ele dizia o seguinte, que eu era muito intelectualizada e por ser intelectualizada, eu era muito materializada, eu não conseguia compreender as questões espirituais. Então, não poderiam alimentar a minha vaidade. Então, eu chegava a planejar por outras professoras, mas eu nunca poderia assumir uma sala. E aí, Nossa. você imagina o tanto de humilhações que eu sofri ali, sob o pretexto de que era para me ajudar a desenvolver a humildade.
É, Fiquei lá durante um eu, tempo, até que uma das lideranças de Jair Tércio precisou de ajuda, né? Porque a pessoa que trabalhava com ela, inclusive ajudando a escrever livros, se demitiu, foi fazer outra coisa. E aí ele me tira da escola Nanda para trabalhar com essa pessoa. Também eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada e só recebia uma coisa ridícula. R$ 200, se eu não me engano, para um trabalho que era de muito mais, né? Porque eu produzia as coisas dela. Depois eu volto para a escola Nanda por volta de 2010 ou 2011 para ensinar inglês. Foi quando a escola Nanda passa a fazer parte do sistema Uno e o Uno tem inglês, porque até então a escola não tinha inglês. E aí me chamaram para ensinar inglês. Mais uma vez eu passei uma série de humilhações, porque eu era... Quando eu cheguei para dar aula de inglês, já era aquela coisa, lá vem a pessoa que é materializada, né? Então tem que ter cuidado, não pode... os alunos eram orientados a não conversar comigo, inclusive. Eu era proibida de conversar com alunos. E aí, também nesse momento, eu nunca recebi nada e também nesse momento acumulei funções, né? Porque eu fui para ensinar inglês e me colocaram também para fazer as coisas do núcleo de inteligênciologia. Então, eu assim, também acumulei muitas funções lá. Assim, isso é uma coisa que todas as professoras da minha época viveram. Isso era uma cultura e isso era indiscutível. Desde o primeiro dia eu fui orientada de que eu teria que limpar a sala, retirar o saco do lixo, ou pôr que às vezes nem saco tinha. Eu cheguei a comprar rolos de saco de lixo e vários materiais de limpeza, porque eu não queria me expor com minhas colegas, uma vez que os materiais de limpeza eles eram escassos. Eu vivi coisas, Tati, surreais do universo das leis trabalhistas na Ananda. E desde o início eu notei que tinha alguma coisa errada. Só para você ter ideia, uma das lideranças, logo no início, me chamou em sua sala e me questionou se uma outra profissional, colega minha, tinha me perguntado quanto eu ganhava. Daí eu comecei a perceber que tinha alguma coisa ali que não funcionava igual para todas. sim. E aí eu disse, não me perguntou, fulana não me perguntou, mas tem algum problema? Aí a pessoa desviou, mas não fale não, porque fulana é muito fofoqueira, então tinha muito essa coisa também, sabe? Hoje eu me questiono por que muitas dessas mulheres da fundação não frequentaram a minha casa. E agora, depois de algumas terem me procurado, eu percebi que Jair, ele realmente fazia muito essa coisa de intriga, de falar uma da outra. Inclusive, ele me dizia que uma das lideranças era uma pessoa que eu não deveria confiar. Sim. Quando você Imagina, né? chegou na Eu escola, ouvi durante muito tempo. quando você chegou na escola Ananda, Vivian, eu lembro que eu dava aula de inglês lá. A gente teve pouco tempo junta lá e a gente mal se falou ali dentro. E uma das razões foi porque o próprio Jair Tércio me disse que você não era confiável e a própria instituição me falou assim que você só estava lá porque ele mandou, né? E a instituição costumava dizer assim, não, a gente trabalha, mas quem manda aqui é ele, o dono disso aqui é ele. Tati, eu só entrei na Nanda porque Jair me colocou. Eu não conhecia ninguém lá na Nanda, além dele e de Gel Varela. E das pessoas que eu, né, convivia na Mahatma. Então, eu conhecia muitas pessoas da fundação, mas das pessoas que hoje são responsáveis e que na época também eram, eu não conhecia nenhuma dessas pessoas da Ananda. Eu não tinha ainda frequentado a escola. E eu lembro, inclusive, que uma das principais lideranças dele me dizia, assim como ele, vai ser muito bom você trabalhar na Ananda, porque eu tinha um sonho de ser mãe e eu ia me preparar para ser mãe. Eu trabalhava em 3 instituições privadas, no ensino superior em Salvador, e eu saí de uma por uma. Eu ganhava muito bem, e essa é uma das coisas que eu fico pensando, nossa, como isso aconteceu? Como eu permiti? Para ganhar muito pouco e para acumular funções, viver de desvio de funções, assim. Quando eu comecei a me cansar e a não mais aceitar, porque eu sabia que não dava mais, porque assim, eu era muito sobrecarregada. Havia um festival que acontecia todos os anos, que meses antes de começar, a gente já estava trabalhando no turno oposto para confeccionar o material. Então, assim, tinha as leis que eu tinha que corrigir. E nesse processo, assim, eu entendo agora o que é o assédio moral e posso lhe dizer, foi o que eu vivi, porque eu não tinha como dar conta, fui saindo das universidades que eu dava aula,
das faculdades que eu dava aula, porque eu achava que como era uma obra e eu estava me preparando para ser mãe, eu acreditei muito no que eles me disseram, no que ele principalmente me disse. Eu confiava. E então eu achava que eu ia ganhar muito mais, porque essa moeda espiritual é muito diferente, né? E eu sempre imaginei assim. Eu entendia que era dessa forma. E aí, quando eu comecei a dizer, não, não dá, eu não suporto mais, eu comecei a adoecer. Hoje, a pessoa que é meu marido era namorado e ele me ajudou muito. Ele disse, Vivian, não tem sentido, você dorme 12 horas, acorda às 5, 6h15, você tá na Nanda, porque ele me levava. A gente fazia o festival e eu lembro, Tati, que eu não tinha ninguém para me trazer de volta, não havia esse compromisso, eu nunca recebi hora extra por causa do festival. Nós chegamos aí para casa de uma das lideranças da Ananda, finais de semana, e que não fosse, era um problema. Teve um ano que eu não pude, e aí a pessoa falou assim, você tem que falar com fulana de tal, uma das lideranças, porque você tem que se explicar, tipo assim, né? E eu dizia, como assim? Eu não posso, eu tenho outras atividades, é domingo. E muitas vezes eu fui, mas na primeira vez, então assim, quando eu comecei a dizer chega, basta, eu também já não aguentava mais, daí as perseguições começaram a acontecer, E né? vive E eu não entendia. essa coisa de falar mal, né? Assim, que a própria instituição, a liderança das pessoas responsáveis pela Escola Nanda tem essa prática que o Jaitesso também tem, né? De, por exemplo, disso que eu falei, né? De me chamar e falar mal de você para que eu não me aproximasse de você, de falar mal de outras pessoas. Eu lembro de alguns episódios específicos e isso se torna grave porque é sempre sob o pretexto de estar te dizendo como auxiliar o outro a se espiritualizar. Então, assim, é para humilhar Tati, porque Tati precisa aprender a ser humilde, né? Vivian não é para se aproximar muito, porque você já tem essa coisa da promiscuidade em você. Vivian também é promíscua, é melhor que vocês busquem os caminhos de vocês separados. Vivian também é arrogante como você, é melhor que vocês fiquem separadas. Assim como eu ouvi de uma pessoa que inclusive ainda é professora lá, até hoje é professora, acho que ela chegou a sair, depois voltou. É uma mulher que ela era do grupo de estudos das lideranças de lá, e ela depois acabou fazendo pedagogia naquela leva de que um monte de gente fez pedagogia à distância, que inclusive me pediam para fazer prova de muitas das professoras da escola, com medo que as professoras tirassem nota baixa. E eu ouvi dessas lideranças da escola que essa mulher é uma mulher limitada, que nasceu para ser, no máximo, professora, que nunca chegaria a coordenadora, porque não tem intelectualidade suficiente. A questão é que, assim, do mesmo jeito que esse discurso era escondido num discurso de pseudo-espiritualidade, né, assim, dizendo que era para ajudar na espiritualização dessa mulher, na sua espiritualização, na minha espiritualização, isso também era dito das crianças. Como foi dito de minha filha, que ela não podia ouvir elogio, você foi professora dela, você é testemunha disso. Eu Ela ouvi, não eu ouvi poderia que ouvir elogio, porque ela, com 5, 6, 2 anos de idade, 9 anos de idade, nasceu para ser puta, né? E isso tinha que ser contido. Mas eu também ouvi coisas muito graves de outras crianças. Tem uma sim. criança, um menino, que eu ouvi algumas vezes dizendo assim, aí, ó, o menino cheio de estereotipia, vamos lá. A pessoa que me falou isso, que é uma das lideranças da escola, não é, pelo menos não era naquele momento, não era neuroeducadora, não era neuropsicóloga, não é psicóloga, não tinha nenhum tipo de formação para fazer esse tipo de crítica. E se tivesse, não era dessa forma que tinha que ser feito. E aí falava, ó, o menino é cheio de estereotipia, tá vendo que ele é autista? A mãe não quer reconhecer, mas também ele é autista produzido pelos pais que não educam. Por isso, imagina essa criança fora dessa escola ia se perder. E era Tati, filho isso de é pessoas clássico, eu sei quem é próximas. essa criança. Eu sei quem é essa criança. O triste é que eu sei quem é essa criança. É clássico. Assim como eu ouvia também, um absurdo. Como é que você pensa de crianças de 4, 5, 7, 8 anos? Como é que você fala em promiscuidade com crianças dessa idade? Então, havia o festival, uma criança dançava um pouco mais. Qualquer música contemporânea dessas que a gente já conhece, de pagode, por exemplo, a criança rebolava um pouquinho e o que eu ouvia era: tá vendo aí, eu tenho que ter cuidado. Também a família não toma conta.
Tá vendo aí? Olha, a tendência aí é se meter com putice, era o termo que a gente ouvia. Ou outra coisa que eu preciso falar, que quando eu cheguei eu já estranhei, eu obedecia. Ela não usava brinco, tinha que cobrir todo o corpo, tudo bem, tá? Mas eu ouvi de uma das lideranças que se eu fizesse a minha sobrancelha, eu tinha que ter cuidado, porque isso era assimétrico ao desenho, eu vou falar, gente, porque foi o Pode que eu vi, falar. ao desenho da vagina. Assim como eu vi também dessa liderança da Nanda, de que eu não podia andar em shopping, né? E o contrassenso era quando eu precisava estar no shopping para pagar uma conta ou outra, a pessoa estava lá, né? Sim. Então era uma pessoa que dizia algo, mas que não vivia aquilo que propagava, né? Além do que, como pode, né, a gente ver criança chegar com maquiagem, ou chegar maquiada, e a gente vê a abordagem com aquela criança, sabe, muito enfática de que aquilo não era correto, quando essa decisão não é da escola, é uma decisão da família, Claro. sabe? Isso não é uma escola. E como assim não havia doutrina? E de Aí chegar a todas chamar a essas... criança, né? De chegar a chamar a criança, as lideranças da escola chamarem a criança para falar que aquilo está errado, que aquilo não está de acordo. A criança, levar a criança a ficar com medo de usar um brinco, de ser criança, né? De experimentar para entender o que é que ela gosta e o que é que ela não Batom é gosta. algo... Batom sempre foi proibido na Nanda. Eu nunca, ninguém vai ver nenhuma foto, uma professora de batom, de brinco. Eram regras Era que o resto. faziam parte das doutrinas mesmo. Essa é uma realidade, não tem como negar. E E aí se aí, justificava de várias formas, né? isso. Mas o fato, e outra coisa curiosa que eu também pensei, nossa, nunca trabalhou um homem. Um ou outro homem que trabalhou ao longo de 16 anos que eu conheço essa história, né? E quando eu trabalhei, o máximo que tinha era o porteiro, mas como assim? Por que será? Né? Então hoje eu fico percebendo qual é a lógica de tudo isso. Além do que, assim, eu tive assim processos muito difíceis, dos quais quando eu comecei a questionar, inclusive para ele, assim, aconteceram coisas muito ruins, assim. Eu questionei meu trabalho muitas vezes, porque quando eu comecei a dizer, olha, não vou mais. No ano em que eu realmente fui demitida, no início do ano, a gente sempre fazia faxina, né, nas salas. E aí, o que é que eu fiz? Eu disse, olha, eu arrumei toda a sala, inclusive eu pagava, eu decorava a minha sala. Porque eu não tinha condições de, às vezes, de fazer a decoração manualmente, porque eu tinha tantas outras coisas para fazer. Então, você tinha uma sobrecarga, né? E aí, muitas coisas aconteciam. Então, quando eu comecei a questionar e dizer, ó, não dá mais para fazer assim. Então, 12 horas a gente tinha que descer para receber os pais e entregar as crianças. Mas 12 horas também minha sala tinha que estar passada o pano, tinha que estar varrida. Eu limpava a janela, limpava ventilador, até que, num episódio, no início do ano, eu limpei toda a minha sala, já estava indo embora para pegar carona com uma das minhas colegas. E aí, depois de tudo pronto, a escola tinha feito um serviço no teto, um teto enorme. Isso já era 12h30 da manhã, né, da tarde. E aí eu fui chamada por minha coordenadora mesmo e disse, olha, Vivian tem que limpar o teto. E eu já tendo feito tudo de ordem pedagógica, inclusive a limpeza da própria sala. Eu não tinha como observar, tinha sido feito e era uma coisa que ia demorar muito mais que 3 horas. Daí eu disse, olha, infelizmente eu tô indo embora, não vou poder ficar. E aí, eu, inclusive, tive que esperar uma outra liderança vir para me dizer que aí o teto, então eu vou ter que fazer. Daí eu, com coragem, porque eu acho que foi a primeira vez que eu me manifestei daquela maneira, disse, então tá, você faz. Sabe? E quando eu disse isso, aí eu percebi que a pessoa se sentiu afrontada. E por isso, a partir disso, porque eu não tenho outra explicação, eu comecei a ser realmente... Eu me senti perseguida. Sim. Porque muitas coisas aconteciam. Então, se eu não botava o saco do lixo, eu era chamada. Né? Então, eu fui muitas coisinhas começaram a aparecer para mim. Então, eu era uma pessoa que eu estava lá durante todo o dia, de modo em geral, porque eu achava que se eu ficasse lá, eu ia produzir mais.
E Uhum. mesmo produzindo muito, não ganhando outro turno, ainda assim era insuficiente. Quando eu comecei a perceber que eu adoeci, daí eu disse, não, eu preciso cuidar, chega. E quando eu comecei a dar esse basta, daí realmente essa questão de consciência nunca existiu mais. Se existiu algum dia, porque eu acho que hoje eu percebo que não, que isso não é um fato, até pela mentira de dizer, porque assim, olha, presta atenção. Jair tem um vínculo direto com a Ananda. Eu estava ali por conta dele. Quando eu solicitei meu transporte, que durante um ano e pouco eu não recebia, a informação de uma das lideranças era: ah, a gente vai conversar com o Jair, e aí depois disso ele deu a resposta. Sim. Né? Então, tudo havia uma intermediação e qualquer coisa A havia essa escolha do relação. uniforme das professoras era dele, né? Isso eu ouvi falar, para ser bem sincera, é uma coisa que todas as professoras falavam e tal, mas eu nunca ouvi dele. Mas eu sei que isso acontecia, até porque muitas coisas ele me disse. Ele me falou da história da Ananda. Eu não ouvi isso da liderança, eu ouvi dele. Sim. Ele disse que construiu a escola, que todo o projeto é dele, e Sim, as leis são dele. E eu sei porque estão na arca, porque eu estudava isso, né? exatamente, Eu exatamente. E assim, Vivian, além dessa pressão com as professoras das questões trabalhistas, que para muitas não era cumprida, eu ouvia o tempo inteiro, qualquer coisa que eu também fosse falar era assim, resolve com seu pai, que é Jair, né? Porque Sim, era seu pai, né? suas coisas são direto com ele. Então, assim, tudo que eu fazia na escola, quem dizia que era para fazer era ele. E ainda tinha esse jogo, né? Quando eu falava que estavam me humilhando, ele falava, responda. Só que eu sabia que para as outras pessoas ele não falava isso. Quer dizer, hoje eu sei, né? Naquele momento eu desconfiava, porque pessoas que não iam no banheiro sem pedir permissão a ele estavam me maltratando. Então alguma coisa Eu havia de lembro, errado inclusive, ali. E ainda tem uma questão, né, Vivian, que assim, nós também éramos pressionadas é, reprimir as crianças, porque falava, se vocês que são educadoras falharem, essas crianças vão perder a encarnação, né? Vão ser promíscuas, vão ser violentas. Os homens eram mais violentos, né? O que se dizia muito dos homens é que seriam violentos e das mulheres que seriam promíscuas. E nós é que teríamos esse karma, né? Então, é tudo muito é, é, é tudo muito cruel pelo nível de sutileza que ocorre. É um jogo que você fica sempre achando que é uma questão de pessoas pontuais, mas que quando você vê, é tudo arquitetado, é uma questão é uma manipulativa, estrutura. é uma estrutura que faz da maioria das pessoas marionetes. No entanto, essas marionetes, elas são controladas por uma rede que é basicamente em pirâmide, né? A gente tem só 2 minutos, mas vai cair e eu te chamo de novo para a gente encerrar direitinho. Porque eu ainda quero conversar com você um pouquinho sobre a sua saída da escola. Porque eu acho que é algo muito Sim. importante a ser dito. Então, assim, essa estrutura tem o Jair Tércio no topo da pirâmide, mas ele tem lideranças que sabem o que estão fazendo, né? Tanto que fazem de maneira cruel e arquitetada, desse joguinho de falar uma coisa com um, falar uma coisa com o outro, e criando toda essa condição, Atmosfera. essa atmosfera e essa condição de controle sobre todas as pessoas, a ponto de te fazerem adoecer, né? Você chegou a Que foi adoecer, o meu caso. que foi o seu caso. Sim. Então, Eu, assim, eu, eu cheguei. antes de você começar, Vivian, como a gente tem menos de 1 minuto, eu vou derrubar e te chamo de novo, para você poder falar sobre isso. Tá? Gente, eu vou chamar a Vivian de novo, vocês entram de novo, para a gente poder concluir essa questão da escola Nanda.